Invito a todos para que em pé ouçamos uma mensagem da Bíblia. No livro de Provérbios, capítulo 2, fala o Senhor a respeito da excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo, e equidades e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer, e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Amém. Dia 26, para estudar no horário do dia 26, encontra-se para a assinatura. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura o ofício 326 do Executivo, que trata de resposta ao requerimento do edil Nelson Doriguero sobre intimação de proprietários para limpeza de terreno, aplicação de ruas, sanitário da rodoviária, matadouro municipal e festa de São Paulo. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 132/93, contendo o requerimento número 14/93, de autoria do nobre edil Nelson Doriguero, informamos: a. Determinamos ao setor competente as providências solicitadas quanto à intimação de proprietário de terreno para a limpeza do mesmo. B. Determinamos ao setor competente as providências solicitadas quanto à capinação das ruas Nicolau Vercelino e Cesário Mota. C. Verificaremos as providências que possam ser tomadas com relação aos sanitários da rodoviária. D. A construção do matadouro municipal é obra prioritária da atual administração e está em andamento normal. E. Determinamos contatos com o pároco local a fim de se discutir a questão da realização da festa de São Roque. Sem mais, para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura o ofício 327 do Executivo, a respeito de resposta ao vereador Nelson Doriguero sobre os preços das passagens municipais e placas indicativas nos pontos de ônibus. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção à indicação 159/93, formulada pelo vereador Nelson Doriguero, informamos que os preços de passagens municipais atualmente são as constantes do incluso decreto municipal número 1041/93, de 6 de abril de 93. Esclarecemos que tais preços têm sido reajustados, tomando-se como parâmetro o índice mensal do IGPM-FG,
que na realidade não reflete os custos do setor. Quanto à colocação de placas indicativas nos pontos de ônibus, determinamos ao setor competente as providências possíveis. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Em anexo está o decreto 1041/93. Providencie uma cópia, por favor. Será pela secretaria. Passa as mãos do senhor secretário para a leitura o ofício 339 do Executivo, que trata de resposta à indicação do vereador Eronilton Ferreira da Silva sobre transporte de alunos da rede municipal. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício datado 12 de abril de 93, de autoria do nobre edil Eronilton Ferreira da Silva, vimos esclarecer a Vossa Excelência que o artigo 267 da Lei Orgânica do município de Boituva, cujo capítulo trata da educação, refere-se ao ensino fundamental mantido pelo município, necessitando ainda de uma completa regulamentação, inclusive no tocante ao transporte de alunos exclusivamente da rede municipal. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Será fornecido pela secretaria. Passa as mãos do senhor secretário para a leitura do ofício 330 do Executivo a respeito da empresa Jomar Turismo. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 164/93, informamos que recebemos a cópia xerografada de ofício enviado a essa Casa de Leis pela empresa Jomar Turismo e, portanto, tomamos conhecimento do seu conteúdo, esclarecendo finalmente que estamos cientes do que ali consta. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passa as mãos do senhor secretário o ofício 331 do Executivo em resposta a requerimento deste vereador sobre sangas nas estradas municipais. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 129/93, que contém requerimento número 8/93 de sua autoria, informamos que, quanto à implantação das chamadas sangras nas estradas municipais, esclarecemos que o assunto é tratado por legislação federal específica, consubstanciado no Código de Águas. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passa as mãos do senhor secretário o ofício 332 do Executivo a respeito de indicação do vereador João Batista Correia sobre a Comissão Municipal de Defesa Civil. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 155/93, contendo indicação do nobre edil João Batista Correia, informamos que segue em anexo a portaria número 1033/91, de 2 de setembro de 91, que nomeia os membros para a Comissão Municipal de Defesa Civil. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Anexo à portaria 1033/91. Será fornecido pela secretaria. Passa as mãos do senhor secretário para a leitura o ofício 333 do Executivo, que trata de resposta a requerimento do vereador Nelson Doriguelo sobre o fechamento do DR. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 131/93, contendo o requerimento número 13/93, de autoria do nobre vereador Nelson Doriguelo, esclarecemos que, com relação ao relacionamento pessoal que possui este chefe do Executivo boituvense e o atual secretário de Planejamento do município, com o senhor governador do Estado, acreditamos ser inconteste, dado às demonstrações públicas promovidas pelo senhor governador do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Antônio Fleury Filho, por diversas ocasiões, incluindo-se sua visita à nossa cidade no meio do ano passado, quando todos igualmente puderam notar o grande carinho demonstrado com relação a Boituva por parte da maior autoridade do nosso Estado. Não bastasse sua presença física entre nós, obras anunciadas naquela ocasião, como, por exemplo, a infraestrutura gratuita no Parque Residencial Novo Mundo, já estão se tornando realidade, além de diversas outras executadas com recursos do erário estadual que estão em andamento na nossa cidade.
No entanto, cremos que o caso citado pelo novo vereador, quanto à desativação da divisão oeste de autoestradas do DR de Boituva, não se trata de assunto que possa ser solucionado na base da amizade, entre aspas, sugerido pelo edil em questão. Tivemos a oportunidade de entregar ao senhor governador do Estado um ofício nosso reivindicando em favor dos funcionários envolvidos, transparentes cópia anexa. Logo depois enviamos um telegrama ao senhor governador e estamos aguardando resposta. Porém, tivemos a oportunidade de nos reunirmos com o senhor superintendente do DR, quando o vereador em questão nos acompanhava e, portanto, está esclarecido a respeito da situação, motivo pelo qual entendemos desnecessário discorrermos sobre o assunto. Sem outro particular para o momento, aproveitamos da oportunidade para apresentar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Em anexo, o ofício 242/93, dirigido ao senhor governador por parte do prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, em virtude da resposta do senhor prefeito, eu acho que cabe a este vereador fazer alguns esclarecimentos, principalmente em respeito aos novos colegas, pois se trata de um assunto que, quando foi ventilado nesta casa, recebemos apoio de todos os companheiros. Na realidade, eu estive junto com o senhor prefeito, numa audiência do senhor superintendente do DR, quando nós iniciamos, então, os entendimentos para tentar anular a portaria em que extinguia a divisão oeste de Boituva. Confesso, senhores vereadores, que saí bastante triste daquela reunião, convencido até de que o fechamento do DR em Boituva é irreversível. O senhor superintendente não deu o menor sinal de boa vontade no sentido de reexaminar a questão. No meu modo de entender, se nós não conseguirmos mais nada em cima desse caso, o DR de Boituva já está fechado. Devo adiantar também que, logo em seguida a essa reunião com o senhor superintendente, eu me reuni com o senhor prefeito e mais o diretor da divisão oeste, para que nós passássemos a esse profissional o assunto discutido na reunião. O senhor prefeito, a meu pedido, ainda disse que tentaria mais um contato com o secretário de Transportes, e estamos aguardando que o senhor prefeito nos comunique para que a gente possa, então, acompanhá-lo, se assim julgar necessário, para que a gente possa conversar com o senhor secretário dos Transportes. No entanto, parece que as audiências estão sendo difíceis, inclusive, esta presidência mesmo, a meu pedido, deveria ter marcado uma audiência com o senhor secretário dos Transportes, porém, até hoje não tenho nenhuma resposta. E eu lamento profundamente, porque eu disse naquele discurso, quando levantávamos a questão do DR, que realmente esperávamos que, através do companheirismo político, do prestígio político, junto da administração de Boituva, junto ao governo Fleury, que nós evitássemos que se fechasse a divisão oeste de Boituva. No entanto, senhores vereadores, me parece que esse caso é irreversível. Na minha modesta opinião, eu acho que nós já perdemos o BR e não há mais o fato. É o que eu quero dizer. Passo as mãos ao senhor secretário a leitura do ofício 335 do Executivo, que trata de resposta à indicação ao vereador João Batista Correia sobre mutirões de saúde. Boituva, 26 de abril de 1993. Senhor presidente, em atenção ao ofício 136/93, que contém indicação número 57/93, de autoria do nobre edil João Batista Correia, informamos que, quanto à instalação de mutirões de saúde neste município, passamos o assunto à Coordenadoria de Saúde para análise e parecer. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos ao senhor secretário para a leitura do ofício 336 do Executivo, que trata de resposta ao vereador João Batista Correia sobre serviço de atendimento exclusivo para gestantes nos postos de saúde. Boituva, 26 de abril de 1993. Senhor presidente,
Em atenção ao ofício número 135/93, que contém indicação número 56/93, de autoria do nobre edil João Batista Correia, informamos que passamos o assunto à Coordenadoria de Saúde para análise e parecer, visando a implantação de um serviço de atendimento exclusivo para gestantes nos postos de saúde do município. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passa as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 337 do Executivo, que trata da resposta à indicação do vereador João Batista Correia sobre a construção de sanitários no Parque Ecológico Municipal. Boituva, 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 137/93, contendo indicação número 58/93, da autoria do vereador João Batista Correia, informamos que no momento não temos condições e não entendemos que seja obra prioritária a construção de sanitários no Parque Ecológico Municipal. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passa as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 338 do Executivo, que trata de resposta à indicação do vereador João Batista Correia sobre pavimentação da estrada Boituva-Cerquilho. Boituva, 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 138/93, contendo indicação número 59/93, de autoria do vereador João Batista Correia, informamos que quanto à pavimentação da estrada Boituva-Cerquilho, já fizemos tal indagação ao DR e estamos aguardando o pronunciamento. No entanto, reiteraremos tal solicitação. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passa as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 339 do Executivo, que trata de resposta à indicação do vereador Nelson Doriguelo sobre animais soltos em locais públicos. Boituva, 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 140/93, encaminhando indicação número 61/93, de autoria do nobre edil Nelson Doriguelo, informamos que já existe legislação para punir os responsáveis pela permanência indevida de animais em locais públicos. Estamos providenciando decreto a fim de atualizar os valores referentes às multas para maior eficácia da punição. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passa as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 340 do Executivo, que trata de resposta à indicação do vereador Getúlio Ferraz da Silva sobre reparos na escola Alferes Mário Pedro Vercelino. Boituva, 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 141/93, contendo indicação número 62/93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos que com relação às solicitações referentes à Escola de Ensino Primeiro e Segundo Grau Alferes Mário Pedro Vercelino, informamos que oficiaremos a Secretaria da Educação, passando tais reivindicações. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passa as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 341 do Executivo, que trata de resposta da indicação do vereador Getúlio Ferraz da Silva sobre interligação de estradas. Boituva, 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 133/93, contendo indicação número 15/93, de autoria do nobre edil Getúlio Ferraz da Silva, informamos que passamos o assunto ao setor de obras para as providências quanto às estradas que interligam os bairros do município a Castelo Branco. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passa as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 342 do Executivo, que trata de resposta de indicação deste vereador sobre o Estatuto do Magistério. Boituva, 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 130/93, contendo indicação número 9/93, de sua autoria, informamos que já foi apresentado, inclusive aprovado por esta Casa de Leis, o Estatuto do Magistério Público Municipal. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passa
Passa as mãos do senhor secretário para a leitura. Ofício 343 do Executivo, que trata da resposta à indicação do vereador Getúlio Ferraz da Silva sobre instalação de bebedouros para animais. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 142/93, contendo indicação número 63/93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos que, com relação à solicitação de instalação de bebedouros para animais da cidade, entendemos não ser oportuno o atendimento da reivindicação. Sem mais, para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, prefeito municipal. Será fornecido pela Secretaria. Passa as mãos do senhor secretário para a leitura. Ofício 344 do Executivo, que trata de resposta à indicação número 64 da autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva sobre conservação de estrada municipal. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 143/93, contendo indicação número 64/93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos que passamos ao setor de obras para providências na conservação da estrada municipal que liga o bairro Caçapava à rodovia Castelo Branco. Sem mais para o momento, apresentamos nosso projeto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, prefeito municipal. Passa as mãos do senhor secretário para a leitura, ofício 345 do Executivo, que responde à indicação do vereador João Batista Correia sobre homenagem ao senhor Francisco Jarota. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 163/93, que contém indicação do vereador João Batista Correia, esclarecemos que a homenagem ao saudoso Francisco Gianotti é muito justa e, tão logo seja possível, daremos o seu nome a uma das ruas de nossa cidade. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, prefeito municipal. Passa as mãos do senhor secretário para a leitura, ofício 346 do Executivo, que trata da resposta à indicação do vereador Nelson Doriguelo sobre instalação de usina de reciclagem de lixo. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 139/93, contendo indicação número 60/93, de autoria do vereador Nelson Doriguelo, esclarecemos que já estamos ultimando entendimentos com outros 5 municípios da nossa região para a instalação de uma usina de reciclagem de lixo a ser instalada por convênio com a Secretaria do Meio Ambiente, como pode comprovar cópia de matéria recentemente publicada pela imprensa em anexo. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, prefeito municipal. Em anexo ao referido pelo prefeito de reportagem. Comunico aos senhores vereadores que, a pedido do vereador Nelson Doriguelo, nós estamos marcando uma visita para a usina de reciclagem de lixo de Lençóis Paulista. Ela não foi marcada ainda porque havia uma solicitação de, se possível, a visita ser feita no sábado. Como nós recebemos a resposta hoje de que não é possível, então nós devemos estar marcando essa visita nos próximos dias. Eu gostaria de vereadores que desejassem fazer parte dessa visita, então, que entrassem em contato com essa presidência. Eu passo as mãos do senhor secretário a leitura do ofício 347 do Executivo, que trata da resposta à indicação deste vereador sobre utilização de calçadas. 8 a 26 de abril de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 128/93, contendo indicação número 7/93 de sua autoria, informamos que não existe autorização para a utilização das calçadas a fim de serem expostos produtos à venda nem colocadas mesas e cadeiras. Determinamos ao setor de fiscalização que tome as providências visando coibir os abusos. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, prefeito municipal. Presidente, só por curiosidade, na última sessão, quando foi lida essa indicação de Vossa Excelência, levantou-se aí uma polêmica após a sessão, questionando sobre que aspecto realmente Vossa Excelência fez essa indicação. Gostaria que, se fosse possível, que
indicasse quais as razões que o levaram a fazer essa indicação. Não, essa presidência recebeu diversas reclamações a respeito daquele bar que fica na esquina da praça, onde ele colocou 3 mesas na calçada. Então a indicação desse vereador foi exatamente para saber se existia autorização ou não nesse sentido. Eu passo as mãos do senhor secretário para a leitura o ofício número 348 do Executivo, que trata de resposta ao ofício 149 desta Casa Legislativa, a respeito da carta a nós endereçada pelo senhor Marcos Antônio Issa. Boituva, 26 de abril de 1993, senhor. Em atenção ao ofício número 149/93, de 15 de abril de 93, oriundo desta Casa de Leis, que traz carta endereçada ao senhor presidente do Legislativo Municipal, temos algumas considerações a fazer de acordo com as colocações ali feitas. Como coloca o vicevista quando trata do trabalho da vigilância sanitária, é praticamente impossível vistoriar-se periodicamente todos os quintais da cidade. Atualmente, quando chega qualquer comunicação a respeito de infrações a esse nível, a equipe de vigilância sanitária vai até o local e autua se for o caso. Além disso, estamos prestes a iniciar um trabalho em conjunto com a SUSEM, visando visitar todas as residências da cidade para trabalhos de fiscalização e orientação no combate à dengue, oportunidade em que tais atividades poderiam ser desenvolvidas. Quanto ao loteamento popular, sem dúvida, a sua implantação pressupõe e pretende atender a um dos anseios básicos do povo, que é a casa própria. Buscou-se a solução local, com áreas recebidas em doação, portanto sem custos aos cofres públicos, obteve-se o terreno para a implantação do empreendimento. Com a ajuda do Estado na infraestrutura básica, entre parênteses água, luz e esgoto, e com possíveis financiamentos aos proprietários, viabiliza-se a construção das casas. Finalmente, com a tenacidade, espírito de trabalho, esforço e dedicação do nosso povo, um novo bairro surge. A distribuição dos lotes obedeceu rígidos procedimentos de avaliação, controle e organização, devidamente aprovados por lei municipal, onde pretendeu-se atender aquele que menos poderio possui, mas que reúne condições básicas de ser beneficiado. Exigiu-se, dentre outros, tempo mínimo de moradia no município para garantir-se atendimento exclusivo à população local. Chegou-nos ao conhecimento caso de negociação de terrenos e prontamente intervimos no caso, levando, inclusive, por diversas ocasiões, o assunto à autoridade policial local para providências e consequente desfazimento dos negócios e punição dos envolvidos. Tanto quanto tivemos conhecimento da ocorrência dessas atitudes delituosas, agimos com presteza, eficiência e energia, e assim o faremos todas as vezes que nos forem apontadas irregularidades dessa ordem. Sem outro particular para o momento, aproveitamos da oportunidade para apresentar nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, prefeito municipal. A presidência determina a secretaria que encaminhe em cópia do referido ofício ao senhor Marcos Antônio Issa. Passa as mãos do senhor secretário para a leitura o ofício 363 do Executivo, que trata de resposta ao requerimento do vereador Getúlio Ferraz da Silva sobre a aquisição de 4 ônibus por parte da municipalidade. Boituva, 29 de abril de 1993, senhor presidente, acusamos o recebimento do ofício número 134/93, que traz requerimento de autoria do nobre vereador Getúlio Ferraz da Silva, com relação à compra de 4 ônibus por parte da municipalidade. O órgão em que foi publicada a licitação de compra é o Diário Oficial do Estado, de acordo com a legislação vigente e cópia anexa. No tocante ao número de participantes da licitação, esclarecemos que apenas a empresa transportadora Vale do Sol Botucatu Limitada apresentou proposta. As propostas apresentadas, os valores das mesmas, condições e a forma de pagamento se encontram esclarecidas na cópia anexa da proposta oferecida e da adjudicação. Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, prefeito municipal. Está em anexo aquilo que foi citado no ofício. Em anexo está a publicação no Diário Oficial a respeito da tomada de preço, a proposta com relação à tomada de preço e a adjudicação. Será fornecido pela Secretaria.
Eu passo as mãos, senhor secretário, para a leitura o ofício encaminhado a esta Câmara pela empresa AUPT, Engenharia Elétrica e Telecomunicações, em resposta ao ofício desta Casa. Jundiaí, 27 de abril de 1993. Prezado senhor, Instituto senhor Antônio Carlos Nogueira, digno presidente da Câmara Municipal de Boituva. Prezado senhor, respondendo ao ofício número 157/93, de 15 de abril de 93, temos a esclarecer que estamos aguardando resposta da carta referência 263/93, de 22 de abril de 93, anexa, enviada à Telesp de Sorocaba para a resolução do problema gerado pela mudança da norma de aterramentos. Contando com a compreensão de Vossa Senhoria, colocamos-nos à sua disposição e subscrevemos atenciosamente, engenheiro Edgar Rupert, diretor. Eu passo as mãos do senhor secretário para a leitura ofício número 267/93 do Dr. José Maria Espinha Ervilha, delegado de polícia, a respeito do trânsito. Boituva, 6 de maio de 1993, senhor presidente. Em resposta ao ofício 148/93, datado de 15 de abril de 1993, encaminhado pela Vossa Excelência, tomo a liberdade de encaminhar a essa egrégia Câmara cópia do projeto elaborado pela Comissão Municipal de Trânsito de Boituva, a fim de minimizar os problemas verificados no centro desta cidade. Particularmente, sou defensor desse projeto, pois, além dos benefícios nele elencados, resolveria em definitivo o tráfego de bicicletas, eliminando a necessidade do exaustivo e penoso emplacamento. Sendo que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, o delegado de polícia, José Maria Espim Ervilha. Eu solicito que leia também o projeto. Boituva, 6 de maio de 1993, excelentíssimo senhor Sérgio Nunes de Souza, digníssimo prefeito municipal de Boituva, São Paulo. A Comissão Municipal de Trânsito de Boituva, reunida no último dia 1º, decidiu apresentar proposta a Vossa Excelência com o propósito de resolver diversos problemas relacionados com o sistema viário desta cidade. Não pretende essa comissão agradar individualmente alguns cidadãos, mesmo porque seria utópica essa intenção. O que pretendemos e desejamos é tornar o centro mais prático e racional, mesmo que para isso alguns interesses particulares tenham que ser suprimidos em nome dos interesses coletivos. Excelentíssimo prefeito, salta aos olhos do boituvense, quiçá do visitante, as dificuldades em deslocar-se com veículos nas ruas centrais dessa cidade, pois, salvo o melhor juízo, as excessivas mãos, contramãos e mãos únicas fazem com que o trânsito seja obstruído e complexo. Apresentamos um croquis anexo que propõe profundas alterações em nosso sistema viário. Com essas sugestões, na medida em que forem aplicadas, entendemos que resolverão grande número de problemas, especialmente porque todas as demais ruas do centro poderão ter fluxo normal, trânsito, e muitas tornarão a ter mão dupla. O segundo problema é que exige solução imediata ao excessivo volume de populares na rua Coronel Eugênio Mota, entre a Praça da Matriz e as proximidades da indústria Momesso, mais precisamente nas sextas, sábados e feriados, nos horários compreendidos entre 20 e 1 hora da manhã. Sugerimos que esse trecho seja interditado nesses dias e horários, com a implantação de trilhos, correntes removíveis e placas indicativas, e ainda a indispensável colaboração de guardas patrimoniais, isto para permitir o livre acesso de moradores da área e seus visitantes. Não podemos sempre tratar as reuniões dos jovens como caso de polícia. A sociedade deve propiciar condições para o desenvolvimento sadio e o pleno convívio da juventude. Dessa forma, se a grande parcela dos nossos filhos elegeu esse ponto como local natural de encontro nos finais de semana, temos apenas que criar condições para que desenvolvam essa atividade com segurança. Pela Comissão Municipal de Trânsito, José Maria Espinha Ervilha, presidente. Em anexo, um croquis das ruas centrais da cidade, por ele referidas no ofício. Eu coloco, senhores vereadores, se seria oportuno ou não, essa presidência marcar uma reunião com o Dr. José Maria e mais alguns integrantes da Comissão de Trânsito, para que a gente tivesse, assim, de viva voz, mais informações a respeito
dessa ideia que está aqui nesse projeto encaminhado ao Executivo com cópia para esta Casa Legislativa. Excelente ideia. Esta presidência, então, entrará em contato com o Dr. José Maria. Uma presença executiva também. Correto. Eu passo as mãos do senhor secretário para a leitura. O requerimento número 19, de autoria deste vereador. Requerimento número 19/93, senhor presidente. Considerando que nos contratos de compra e venda do loteamento Fazenda Castelo consta na cláusula 14ª, abre parênteses, que nos referidos imóveis só será permitida a construção de residências de respectivas dependências de caseiros, fecha aspas, abre aspas, fecha aspas, e queremos nos termos regimentais que seja oficiado ao Executivo para que o mesmo se manifeste sobre a observância da referida restrição, visando preservar a defesa dos interesses comuns dos adquirentes de imóveis no referido loteamento. Sala das Sessões, em 10 de maio de 93, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Referido ao requerimento e dá para a ordem do dia. Passo a mão do senhor secretário para a leitura. Requerimento número 20/93, de autoria deste vereador. Requerimento número 20/93, senhor presidente. Considerando que a Modular Empreendimentos Imobiliários vem comercializando lotes, ao que tudo indica no restante do imóvel onde se encontrou a Fazenda Castelo, e agora, segundo a propaganda sobre as exigências da Lei 6766, que regula o parcelamento, requeremos nos termos regimentais e após ouvir o plenário, seja referido ao Executivo as seguintes informações. 1. A Modular tinha a intenção de implantar no referido imóvel pertencente ao senhor Morizon mais 2 empreendimentos que seriam denominados Vale Verde e Vale do Sol. Os loteamentos estão liberados pelo Executivo? 2. Em qual dos 2 estão sendo vendidos lotes? Sala das Sessões, em 10 de maio de 93, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Presidente, dá licença. Presidente, senhores vereadores, eu acho bastante importante o seu requerimento, senhor presidente. Pediria permissão para acrescentar aí mais uma letra nesse seu requerimento, porque o grande problema que eu vejo, de simples, é o seguinte: a Modular volta a vender lotes, faz uma propaganda muito grande disso, e essa empresa não se preocupa com o acesso ao loteamento. E então nós, através de reuniões que temos tido com o senhor prefeito, com a FEPASA, com o DR, nós estamos chegando à conclusão de que a passagem pelos trilhos da FEPASA terão que ser efetuadas com recursos nossos. A prefeitura recebeu uma proposta da FEPASA, na minha opinião absurda, de que fizesse uma vaca com os proprietários, com os moradores do bairro, para que se construísse essa passagem de nível. Eu acho um absurdo. Tanto o DR como a FEPASA não se preocupam com o acesso ao bairro. Então, que se colocasse uma cláusula no seu requerimento para que a prefeitura, no momento em que aprovar o loteamento, condicione a essa aprovação um compromisso da Modular para que eles também se preocupem com o acesso. Porque fica muito tranquilo para a empreendedora simplesmente vender os lotes e os moradores depois que se virem com o acesso. Porque nós sempre dizemos aqui que a partir do momento que o DR impedir aquele acesso provisório, os moradores da Fazenda Castelo não vão ter acesso às suas casas. Então é preciso que o Executivo, e eu acredito que o Executivo vai fazer isso, coloque a Modular também nessa briga da construção da passagem de nível. Então pediria permissão a Vossa Excelência para acrescentar essa solicitação também à senhora prefeita. Faça a presidência com o vereador. Senhor vereador, a intenção desse vereador ao fazer esse requerimento é que ele tenha conhecimento de que apenas um desses 2 loteamentos foi liberado pelo município. Então a intenção desse vereador ao fazer esse requerimento é exatamente, tendo essa resposta do Executivo, criar exatamente essa condição que Vossa Excelência colocou, no sentido de que
para que se libere o próximo loteamento, ou até mesmo já nesse que está em andamento, que haja também uma participação da modular na solução desse problema. Então, diante disso, eu colocaria da seguinte forma, que o objetivo desse requerimento é exatamente a colocação que Vossa Excelência fez. O pedido de requerimento irá para a ordem do dia. Passa então o senhor secretário para a leitura, requerimento 21/93, de autoria deste vereador. Requerimento número 21/93, senhor presidente. Requeremos nos termos regimentais e após ouvir o plenário, seja encaminhado ofício ao cartório de registro de imóveis da comarca de Porto Feliz, para que forneça a esta Casa Legislativa certidão da matrícula número 3831, livro número 2, a partir de 26 de janeiro de 82, quando da averbação do registro do loteamento Recanto Maravilha 2, para conhecimento e análise de situação por parte deste Legislativo. Sala das Sessões, em 10 de maio de 93, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Vou passar a presidência mais uma vez ao vereador Valderico. Esse requerimento, na verdade, para que não fique dúvida, nós estamos requerendo, então, através desse requerimento, uma certidão negativa da matrícula 3831, que trata da averbação do registro do loteamento Recanto Maravilha 2, empreendimento esse feito na época pela empresa cheia de empreendimentos imobiliários. A verdade, o que este vereador deseja é, ao analisar a certidão que será fornecida pelo cartório, é ter conhecimento de quantos lotes ainda existem naquele loteamento em nome da empreendedora. Porque ao analisarmos o memorial descritivo, nós vamos encontrar lá a mesma situação que vive a Fazenda Castelo. Foi um empreendimento também liberado nas últimas semanas, para não dizer nos últimos dias de uma administração, o qual hoje está gerando problema. Que nós pegamos o memorial descritivo e diz lá assim: acesso será preiteado junto ao DR. Mas quem vai preitear? O município? A empreendedora? Os moradores? Então a intenção desse vereador é, a partir do momento que nós tenhamos condição de ter essa certidão na mão, nós iremos então fazer esse levantamento, e eu tenho certeza que lá ainda existem muitos lotes em nome da empreendedora. Certamente então, diante daquilo que for possível juridicamente, o município deve acionar para que realmente, vamos dizer então, a empreendedora providencie esse acesso aos moradores daquele local. O pedido de requerimento irá para a ordem do dia. Faço as mãos do senhor secretário para a leitura a moção de congratulações de autoria deste vereador. Moção de congratulações, senhor presidente. No último dia 7 de maio de 93, nas dependências do Planalto Country Club, o Serviço de Obras Sociais e as Coordenadorias de Cultura e a Coordenadoria de Cultura realizaram um evento denominado Noite dos Sonhos, destinado a gerar recursos financeiros àquela entidade beneficente à comunidade se fez presente. Assim sendo, senhor presidente, diante da beleza do evento, somando a oportunidade de se conhecer novos talentos boituvenses, diante da participação de tantas pessoas, requeiro nos termos regimentais e após ouvir o plenário, seja votada e se aprovada, encaminhada a moção de congratulações ao Serviço de Obras Sociais, à Coordenadoria de Cultura e à Diretoria do Planalto Country Club, para que através deles, e estendendo-se a todos os participantes, seja registrado o apoio e reconhecimento desse evento, para com eventos da qualidade e da finalidade como foi a Noite dos Sonhos. Sala das Sessões, em 10 de maio de 93, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Licença, senhor presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir ao senhor autorização para assinar, juntamente com o senhor, essa moção. E cumprimentá-lo por o senhor ter sido muito feliz nessa colocação, porque jamais em nossa cidade foi visto um magnífico evento como esse. Infelizmente, poucas pessoas puderam ver também a beleza em nossa cidade. Mas a gente fica aqui torcendo que eventos dessa natureza continuem acontecendo para que o Serviço de Obras Sociais possa angariar os fundos de que eles tanto necessitam para que os pobres do Brasil possam ter uma condição melhor. À disposição do senhor vereador e dos demais que desejarem se inscrever.
Referida moção irá para a ordem do dia. Repasso as mãos do senhor secretário para a leitura. Moção de apoio de autoria deste vereador. Moção de apoio, senhor presidente. Considerando que encontra-se em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto de lei número 117 de 1993, apresentado pelo excelentíssimo senhor governador, o qual, alterando os índices de participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, vem estabelecer a distribuição de 5%, com base no percentual entre a área cultivada de cada município, no ano anterior ao da avaliação, e a área cultivada total do Estado, considerando ser a medida de excepcional importância para o fortalecimento da agricultura e dos municípios agrícolas, capaz de reverter o processo de deslocamento das populações para as cidades industrializadas, requeremos nos termos regimentais seja encaminhada moção de apoio ao referido projeto à mesa da Assembleia Legislativa, ao excelentíssimo secretário da Agricultura e ao deputado Israel Zexer, para que este, por ocasião da votação do referido projeto, seja favorável ao mesmo, manifestando desta forma o desejo do município de Boituva. Sala das Sessões, em 10 de maio de 93, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Referida moção irá para a ordem do dia. Faça as mãos do senhor secretário para a leitura, indicação número 78, autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Senhor presidente, indico a mesa após o pleno plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando que a vista de lei municipal existente sejam notificadas aos munícipes que colocam entulhos nas vias públicas ou que os que deixam material de construção também em vias públicas, que os retirem dentro do prazo determinado por lei, evitando com isso aborrecimento, inclusive entre moradores da própria via pública. Assim que a fiscalização detectar qualquer dessas irregularidades, se proceda imediatamente à notificação por escrito. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biagioni, 10 de maio de 1993, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Será encaminhado ao Executivo. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura, indicação número 79, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Senhor presidente, indico a mesa após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura para ser reparada com urgência a ponte que está destruída na estrada que liga o bairro Água Branca aos Marinones. Destacamos mais que os proprietários da usina Santa Rosa oferecem a mão de obra para os reparos desde que a prefeitura forneça as manilhas necessárias em número de 7. Tal providência se faz mais do que urgente, tendo em vista o início da safra de cana. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biagioni, em 10 de maio de 1993, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Será encaminhado ao senhor prefeito. Indicação número 80/93, autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Senhor presidente, indico a mesa após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a serem procedidas melhorias nas ruas do loteamento dos Correias, visto que as mesmas estão em péssimo estado de conservação. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biagioni, em 10 de maio de 1993, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Será encaminhado ao senhor prefeito. Passo a mão do senhor secretário para a leitura, indicação 81, do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Indicação número 81/93, senhor presidente. Indico a mesa após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam com a devida urgência tomadas as providências necessárias junto ao departamento competente da prefeitura para reparo na estrada que liga o bairro Tijuco Preto ao loteamento dos Correias, melhorando inclusive a subida próxima da propriedade do senhor Luiz Nicoletti, que é um ponto crítico da referida estrada. Tal providência se faz necessária pelo estado que se encontra a referida estrada, que é inclusive utilizada pelo ônibus circular escolar. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biagioni, em 10 de maio de 1993, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Será encaminhado ao senhor prefeito.
Faça as mãos, senhor secretário, indicação 82/93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Indicação número 82/93, senhor presidente. Indico a mesa após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias junto aos proprietários dos lotes existentes na Avenida Pereira Inácio, visando a que os mesmos providenciem a construção de calçadas em frente às suas propriedades, pois do jeito que se encontram as pessoas são obrigadas a transitar pela rua, e naquela via o trânsito de veículos é muito intenso, oferecendo com isso sérios riscos de atropelamento. Sala das sessões, vereador José Ângelo Biagione, em 10 de maio de 1993, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Será encaminhado, senhor prefeito. Faça as mãos, senhor secretário, indicação 83/93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Indicação número 83/93, senhor presidente. Indico a mesa após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a serem procedidos reparos na ponte que liga o bairro Água Branca a Três Marias. A ponte se encontra com uma de suas vigas caídas. Sala das sessões, vereador José Ângelo Biagione, em 10 de maio de 1993, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Será encaminhado, senhor prefeito. Faça as mãos, senhor secretário, para a leitura, indicação 84, de autoria do vereador Valdivino Antônio Marcos. Indicação número 84/93, senhor presidente. Indico a mesa após ouvir o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que seja iniciado estudo junto à Sabesp para que seja verificada a viabilidade de se levar rede de água até os bairros Santa Adélia e Santo Antônio, visto que na época de estiagem os poços lá construídos também ficam sem água, causando sérios problemas aos proprietários e também considerando que são bairros que contribuem com o IPTU como os demais. Sala das sessões, vereador José Ângelo Biagione, em 10 de maio de 1993, Valdivino Antônio Marcusso, vereador. Será encaminhado, senhor prefeito. Faça as mãos, senhor secretário, para a leitura, indicação número 85, de autoria do vereador João Batista Correia. Indicação número 85/93, senhor presidente. Indico a mesa após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao Conselho Municipal de Trânsito, visando a ser elaborado um programa educativo de comportamento no trânsito, que poderia ser levado para as escolas e através de boletins informativos à própria população. Sala das sessões, em 10 de maio de 1993, João Batista Correia, vereador. Será encaminhado, senhor prefeito. Faça as mãos, senhor secretário, indicação número 86, de autoria do vereador João Batista Correia. Indicação número 86/93, senhor presidente. Indico a mesa após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto à Secretaria da Educação do município, no sentido de ser incentivada a execução do hino à Boituva, principalmente pelos alunos de nossas escolas. Tal medida se torna necessária, tendo em vista que, nas solenidades acontecidas em nossa cidade, ninguém canta o hino do município. Sala de sessões da Câmara Municipal de Boituva, em 10 de maio de 1993, João Batista Correia, vereador. Será encaminhado, senhor prefeito. Faça as mãos do senhor secretário para a leitura, indicação 87, de autoria do vereador João Batista Correia. Indicação 87/93, senhor presidente. Indico a mesa após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a que seja criada a Comissão Municipal de Esportes, pois inclusive a mesma já é prevista na lei orgânica do município. Sala de sessões, vereador José Ângelo Biagione, em 10 de maio de 1993, João Batista Correia, vereador. Será encaminhado, senhor prefeito. Faça as mãos do senhor secretário para a leitura, indicação número 88, de autoria do vereador Nelson Doriguel. Indicação número 88/93, senhor presidente. Indico a mesa ouvir o plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito a seguinte indicação. Seja providenciada com a máxima urgência a pintura de faixa de segurança para pedestres na rua São Roque, ao lado da Igreja Matriz, a fim de que não só os alunos, professores e pais de alunos possam atravessar a referida via com segurança,
como todos os pedestres que por ali transitam. A razão da presente indicação tem como objetivo eliminar as possibilidades de atropelamento existentes naquele local, principalmente nas horas de pico. Sala das Sessões, 10 de maio de 1993, Nelson Toriguelo, vereador. Será encaminhado, senhor prefeito. Eu passo as mãos do senhor secretário para a leitura e indicação número 89, de autoria do vereador Nelson Toriguelo. Indicação número 89/93, senhor presidente. Indico à mesa ouvido o plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Seja reconstruído o obstáculo retirado da rua Conselheiro Antônio Prado, na altura do número 785. A construção de obstáculos menores em outro local não impede motoristas de transitarem por aquela via pública em alta velocidade, colocando em risco a vida de populares. Segue anexo abaixo assinado de moradores solicitando a referida construção. Sala das Sessões, 10 de maio de 1993, Nelson Doriguelo, vereador. Será encaminhado ao senhor prefeito. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura e indicação número 90, de autoria do vereador Nelson Doriguelo. Indicação número 90/93, senhor presidente. Indico à mesa ouvido o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Seja providenciado com a maior urgência equipamentos de proteção contra chuvas e outras intempéries aos membros da Guarda Patrimonial, pois na última semana presenciamos com muita pena um policial vigilando a saída da escola do SESI, completamente exposto às fortes chuvas sem quaisquer proteção. Sala das Sessões, 10 de maio de 1993, Nelson Doriguelo, vereador. Será encaminhado, senhor prefeito. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura e indicação número 91, de autoria deste vereador. Indicação número 91/93, senhor presidente. Indicamos nos termos regimentais seja encaminhada a sugestão de solicitação ODS de Capiniga para que inclua entre suas obras a implantação de acostamento asfaltado no sentido de quem vem de Iperó rumo a Castelo Branco, sentido interior, capital, nas imediações do trevo existente, possibilitando desta forma mais segurança aos motoristas, haja vista a necessidade que hoje existe por parte deles em cruzar a rodovia José Sartorelli sem possibilidade de parada obrigatória, colocando desta forma em risco a vida dos que ali trafegam. Da mesma forma, solicitamos seja encaminhada a cópia da presente indicação à Câmara Municipal de Iperó, para que a mesma também interceda junto ao DR no mesmo sentido. Sala das Sessões, em 10 de maio de 1993, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Será encaminhado ao DR. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura e indicação número 92, de autoria deste vereador. Indicação número 92/93, senhor presidente. Indicamos nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo sugestão por estação para que o mesmo envie projeto a esta Casa Legislativa, criando, conforme prevê a nossa lei orgânica em seu artigo 214, parágrafo único, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, fixando suas atribuições e composição. Da mesma forma, e a critério do Executivo, poderá ele autorizar esta Casa Legislativa a apresentar um anteprojeto que discipline o assunto, o qual, depois de analisado pelo mesmo, seria então encaminhado na forma de projeto de lei, tendo em vista ser do Executivo a iniciativa do referido projeto. Sala das Sessões, em 10 de maio de 93, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Será encaminhado ao senhor prefeito. Passo as mãos do senhor secretário, leitura e indicação número 93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Indicação número 93, senhor presidente. Indico a mesa após ouvido o plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a ser procedida a conservação do trecho de terra da rua José Milaré, na Vila Jardim das Palmeiras. A referida rua tem um trecho asfaltado e outro em terra e que estão completamente intransitáveis. Sala das Sessões, em 10 de maio de 93, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Será encaminhado ao senhor prefeito. A presidência informa que está terminando a hora expediente. Se algum vereador desejar que o senhor use a palavra.
policiais civis dessa cidade que vieram fazer uma solicitação de caráter particular, porque os mesmos estão com dificuldade de se locomover da sua cidade para vir trabalhar em Boituva, o problema financeiro. E, pela que me informaram também, os ônibus não poderão dar carona para esses elementos que virem trabalhar em Boituva. Foi solicitada a minha pessoa, em nome da minha empresa, que eu pudesse patrocinar com eles parte da cidade de Boituva e Itapetininga, com valor de 3,5 milhões. E que esse mês eu subsidiaria esses policiais. Que no mês que vem eles vão bater em outras portas de empresa aqui para subsidiar a sua vinda para o trabalho. Então solicito ao senhor presidente que caminhe ao executivo uma solicitação para que esses ônibus também possam dar caramba desse pessoal. Porque o salário de um policial civil hoje custa 7 milhões de cruzeiros. Com os descontos, ele chega a levar de soldo para casa uma base de 5 milhões e meio. Ele pagando 3 milhões e meio de passagem, o senhor vê que resta um pouco para que eles possam sobreviver com alimentação, vestiário e a parte de aluguel e alimentação da sua família. Então eu solicito ao senhor que interfere no executivo para que o mesmo libere esses ônibus também como certificador desse pessoal. O senhor está se referindo a quais ônibus? Esses ônibus que fazem o transporte escolar. Será feito na forma de indicação. Ok, obrigado. Mais algum vereador, presidente? Senhor vereador, eu, por motivo de 6, 8 de indicação, eu me vi obrigado a destacar uma delas, com referência ao entulho, material de construção exposto à calçada. Existem muitas reclamações aí por todo lado da cidade, em qualquer canto da cidade. Então, inclusive, eu acho que o setor competente da prefeitura, o órgão competente lá, o fiscal, eu não sei se está agindo bem, não está agindo bem, eu me vi, senti necessidade de falar sobre o seguinte: eu fui notificado há cerca de 90 e poucos dias de um entulho que recentemente eu tinha demolido uma casa velha, estava dentro da minha propriedade e dentro de 6 dias eu tive que tirar aquele entulho. Foi notificado, eu achei justo, por que não? Mas só que eu não acho justo que por que eu? E porque nós vemos exposto aí na rua, em qualquer lugar nós vemos aniversariando entulho, nós vemos aniversariando material de construção na calçada, e chega ao ponto, às vezes, de o próprio proprietário, o vizinho daquela propriedade, chegar e levar o conhecimento da autoridade superior. Eu acho que compete a fiscalização levar um pouco mais a sério, as coisas. Vem de encontro com a indicação que veio a resposta do Nelson Miguel aí, vem de encontro, falando sempre da mesma polêmica. E essa polêmica que nós temos aí, apreciando, assistindo, vendo com os nossos próprios olhos, eu achava que deveria sanar essa situação, uma vez por todas, porque eu acho que a lei existe, tem que ser executada. Aquele material não pode estar na calçada, nem para mim, nem para ninguém. Aquele material, aquele entulho não pode estar dentro da propriedade, se é que não pode, como eu retirei dentro de 2, 3 horas, eu tive 6 horas para retirar o material, não é por isso daí que eu achei justo, porque não. Mas fizesse para todos. Não estou comentando isso daí porque mandaram fazer. Eu fiz e faço, não sabia que foi preciso. É notificado, eu fiz, mas eu acredito que deveria ser para todos. Não fazer, por exemplo, o Nelson já deu uma indicação, a resposta esteve aqui, mas vai mais uma solicitação ao prefeito no mesmo sentido. Quer dizer, nós batemos sempre na mesma técnica. Deveria alguém assumir essa indicação, não engavetar essa indicação nossa e levar o negócio a sério. Outra coisa também é que nós vemos por aí, rua, hoje desci na Palmeira, lá, não podemos sair de lado nenhum. Saímos na Palmeira, é um lugar bastante intransitado depois do asfalto. É uma das reivindicações, você vê, está no olho nosso lá, então você vai, o pessoal reclama, de fato é a realidade, é verdade que está ruim. Eu acho que não custaria nada solicitar aos prefeitos que pagasse umas horas extra após as 4 horas, depois das 4 horas, e fizesse pelo menos esses trechos mais próximos ao almoxarifado,
mais próximo à cidade, que destaca tão perto, ou se fazer um reparo provisoriamente naquele local. É que a gente vê um trabalho que está tendo dificuldade, está tendo, por exemplo, muito burocrático. Acho que tem que levar o conhecimento do setor competente. Eu achava que a pessoa que está dirigindo uma máquina, ele tem que ter uma carta branca, para ele, ou tem também ter autorização, para passar uma hora, 2 a mais, com a máquina, você sempre falei isso aí, o trabalho de uma máquina, 700, 800 mil cruzeiros uma hora de uma máquina. E um operador vai custar quanto? 50 mil cruzeiros ou 100 mil cruzeiros uma hora dele. E se desempenha muito bem, mas vai agradar tudo a essa comunidade, né? Esse pessoal que cobra, essas indicações aí não é por mim, não é que eu quero criticar, é que eu encontro com o pessoal, vou concretizar a realidade do fato, aí que vem esse punhado de indicação aí. Então eu gostaria que uma das coisas é executar geralmente todo esse negócio de entulho, desde dentro da propriedade, desde fora da propriedade, levar um negócio mais a sério, não para um, não é para todos. Será indicado, senhor prefeito, as 2 solicitações do vereador. Mais algum vereador? Só queria perguntar, a respeito dessa carta da FEPAS, que foi encaminhada a Vossa Excelência, só queria consultá-lo se o senhor prefeito tomou conhecimento, foi encaminhado ao senhor prefeito uma cópia dessa carta. Eu vou Talvez não. confirmar se não tem Eu assim, será encaminhado. gostaria de sugerir, então, que fosse encaminhado, que esta carta que eu achei de profundo mau gosto por parte da FEPAS, se refere ainda àquela famosa passagem de nível, mas é necessário que o senhor prefeito tome conhecimento do item 2.1, que é muito sério, senhores vereadores. Diz aqui que o regulamento dos transportes ferroviários, aprovado pelo decreto 95.959, 14 de 2 de 85, determina que a entidade ou o órgão responsável pela execução da via mais recente, e quando eles falam aqui via mais recente, eles querem voltar àquela famosa frase de que a cidade é que chegou na linha e não a linha na cidade. Diz então que a entidade responsável pelas ruas, no caso, assumirá todos os encargos decorrentes da construção e manutenção das obras e instalações necessárias ao cruzamento, e aqui é o mais importante, bem como pela segurança da circulação no local, parágrafo 2º do artigo 9º. E esse item, senhor presidente, é quanto às passagens em nível do município, são várias passagens. Eu me lembro que eu fiz um pedido à FEPASA, perguntando por que então a FEPASA não fechou todas as demais passagens. E eles respondem aqui que a responsabilidade das demais passagens são do município. Então eu acho que o Executivo está dentro de uma responsabilidade que talvez nem seja o seu conhecimento. Eu acho que o senhor prefeito deve tomar conhecimento disso e levantar essa questão junto à FEPASA. Porque de repente nós estamos aí responsáveis pela segurança das passagens de nível e a FEPASA simplesmente se acomoda. E gostaria de protestar aqui quando ele disse que o engenheiro Belmonte, que esteve conosco trazendo soluções, gostaria de deixar bem claro que todas as medidas que o engenheiro Romano Belmonte fez nesta casa foram infrutíferas, porque ele nunca trouxe uma sugestão ou uma solução. Ele trouxe apenas complicação para nós. O presidente vai confirmar que se não tiver sido enviado, será encaminhado, senhor prefeito. Mais algum vereador? Eu passo ao presidente, o vereador Valderi. Gostaria apenas de levar ao conhecimento dos senhores vereadores de que iniciado um trabalho há praticamente 3 anos atrás, talvez um pouco mais, uma comissão inclusive formada nesta Casa Legislativa, da qual fazia parte eu, o vereador Getúlio, o vereador Tadeu. Nós iniciamos então um trabalho junto à Telesp e à própria Coterço, visando a interligação do telefone da zona rural ao DDD. É assim bastante gratificante, com muita alegria, que a gente então quer deixar registrado nessa Casa Legislativa de que essa semana já começou a implantação definitiva desse trabalho. Hoje, por enquanto, está sendo, vamos dizer assim, fácil
você fazer a ligação do 63 para o 64. Mas, segundo informações que nós temos da Telesp, a partir do dia 15 agora, a ligação também externa, ou seja, do 64 para o 63, no caso, também será definitivo. O que está acontecendo nesses dias é apenas um ajuste de implantação na central rural. Eu acho que é uma notícia muito importante, porque foram inúmeras as reclamações que esta casa recebeu. Segundo informações também que nós temos junto à Telesp, é a intenção dela começar de imediato, embora vá levar um determinado tempo, para ela passar essa rede que é subterrânea, passar ela em rede aérea. Mas ela disse que vai demorar um pouco para ela concretizar toda essa rede, porque são aproximadamente 180 quilômetros de cabo. Mas essas trechos mais críticos, ela já vai passar de imediato. Isso eu gostaria de informar, porque eu acho que é uma vitória, não desse vereador, mas certamente dessa Casa Legislativa. Nada mais havendo então para a ordem do expediente, nós vamos passar para a ordem do dia. Eu coloco então para a deliberação do plenário o requerimento número 19, solicita a manifestação do Executivo a respeito da restrição de construções de imóveis comerciais no loteamento Fazenda Castelo. Está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao presente requerimento permaneçam sentados e discordarem queiram se levantar. Aprovado, será encaminhado ao senhor prefeito. Eu coloco para deliberação do plenário o requerimento 20/93, que solicita informações do Executivo a respeito da Modular Empreendimentos Imobiliários. Referido ao requerimento está em discussão. Referido ao requerimento está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado, será encaminhado ao senhor prefeito. Coloco para a deliberação do plenário o requerimento número 21, que solicita a certidão ao cartório de registro de imóveis da comarca de Porto Feliz sobre o loteamento do Recanto Maravilha 2. Referido ao requerimento está em discussão. Referido ao requerimento está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, se discordarem queiram se levantar. Será encaminhado referido ao requerimento ao cartório do registro de imóveis de Porto Feliz. Coloco em votação para a deliberação do plenário moção de congratulações para com o Serviço de Obras Sociais, a Coordenadoria de Cultura, para a Nossa Fontes Clube, pela realização do evento denominado Noite dos Sonhos. Subscrito, quer me parecer, por todos os senhores vereadores presentes. Portanto, então, pelo que consta, todos os senhores vereadores assinaram esta moção. Então, referida a moção está aprovada, será encaminhada às entidades aqui mencionadas. Eu coloco em deliberação do plenário a moção de apoio ao projeto de lei número 117 do senhor governador do Estado, que estabelece a distribuição de 5% a respeito da área cultivada de cada município. Está em discussão referido à moção. Está em votação. Senhores vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados. Os que discordarem, queiram se levantar. Será oficiada a Assembleia Legislativa ao senhor secretário e ao deputado Israel Zexter. Eu passo as mãos ao senhor secretário para a leitura o ofício 394/93 do Executivo, o qual encaminha o projeto de lei 23/93, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Departamento de Água e Energia Elétrica da AI, órgão vinculado à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo, já com parecer da comissão. Ofício número 394/93, 8 a 6 de maio de 1993, senhor presidente. Eu
presidente, estamos encaminhando para a apreciação de Vossa Excelência e dos demais pares dessa grande casa de leis o projeto de lei número 23/93, de 5 de maio de 93, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Departamento de Água e Energia Elétrica, DAE, órgão vinculado à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo. O objetivo desse convênio é a realização conjunta pelos convenientes, mediante colaboração técnica e financeira do Departamento de Execução pelo município, de obras destinadas à melhoria das condições de infraestrutura, especificamente a galerias e águas fluviais na Avenida Joaquim Trujillo dessa cidade. Certo que podemos contar com a aprovação unânime dos novos edifícios em regime de urgência, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 23/93, de 5 de maio de 93, autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAE, órgão vinculado à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo. Sérgio Nunes de Souza, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, usa de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAE, órgão vinculado à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo, objetivando a execução conjunta das obras de galerias de águas fluviais. Artigo 2º. O valor das obras foi estimado em 1.620 bilhões de cruzeiros, cujas despesas deverão ser suportadas pelos convenientes da seguinte forma: 1.620 bilhões de cruzeiros onerarão o orçamento programa do Departamento de Água e Energia Elétrica a título de contribuição financeira e eventuais complementações correrão à conta do orçamento da Prefeitura Municipal de Boituva. Artigo 3º. As obras serão executadas por administração direta ou indiretamente através de terceiros mediante licitação. Artigo 4º. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de um crédito suplementar no valor de 1.620 bilhões de cruzeiros junto à contabilidade da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. Para a cobertura do crédito autorizado neste artigo, serão utilizados recursos financeiros provenientes do convênio de que trata o artigo 1º desta lei, na forma do artigo 2º. Artigo 5º. Fica também autorizado o Executivo Municipal a aditar o convênio de que trata esta lei, sempre que assim determinar o interesse público. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 5 de maio de 1993, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva é de parecer favorável ao presente projeto de lei, pois o mesmo visa captar recursos que serão aplicados na construção de galerias de águas fluviais na Avenida Joaquim Trujillo, antiga Avenida Paudalho. Sala das Sessões, 10 de maio de 1993. A Comissão: Vanderlei Franco, Nelson Miguel, Valdivino, Antônio Marcucci. O referido projeto está em discussão. O referido projeto está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira discussão. Eu passo as mãos do senhor secretário para a leitura. Parecer da comissão com relação ao veto do senhor prefeito, relacionado aos órgãos 16/93, de 12 de abril de 93. Parecer. Analisando pormenorizadamente o aspecto jurídico, bem como os artigos da Constituição Federal e Lei Orgânica do município de Boituva, mencionados no presente ofício, no qual o senhor prefeito veta totalmente o projeto de lei 01/93, constatou-se que, ao contrário de outras reduções e invenções havidas em outros casos, a presente lei torna-se inconstitucional
pelo fato da iniciativa da mesma não ser de autoria do Poder Executivo, mas sim de iniciativa do Legislativo, o que contraria, entre outros dispositivos constitucionais, o artigo 80, inciso 3º, sala das sessões, 10 de maio de 1993, a comissão Vanderlei Franco, Nelson Doriguelo, João Divino, Antônio Marcucci. Senhor presidente, Pois não. o vereador, quando fez esse projeto de lei, a intenção dele, após ouvir essas pessoas que poderiam ser beneficiadas, foi de acordo com as necessidades mesmo. Existem pessoas que saem de sua casa somente com dinheiro da passagem e não têm nem condições de tomar um café. Então os meus me solicitaram para que fizesse o projeto de lei. Como houve um veto total do senhor prefeito, porque passou do legislativo e passa a ser inconstitucional porque passou dessa casa, eu gostaria que o senhor prefeito futuramente fizesse ele esse projeto de lei e beneficiasse essas pessoas que realmente essas pessoas necessitam. Muito obrigado. Essa presidência iria colocar em votação o veto do senhor prefeito, mas tendo em vista a manifestação da comissão já concordando com o veto do senhor prefeito, será colocado então em votação o parecer da comissão. Pois não. Presidente, senhores vereadores, eu tenho também uma responsabilidade nesse projeto, pois eu assinei juntamente com o nobre companheiro vereador Milton, e também fui o relator do parecer da comissão. Por isso eu me sinto na obrigação de esclarecer aos novos companheiros a razão ou as razões que me levaram a tomar esse posicionamento. Confesso que no último fim de semana eu tive uma preocupação muito grande quanto ao veto do senhor prefeito a esse projeto. Porque me lembro perfeitamente que algumas sessões atrás nós reduzimos a taxa de ISS para uma empresa específica. Então eu fiquei com aquele drama dentro de mim. Por que reduzir uma taxa não é inconstitucional? E por que eliminar uma taxa de embarque cujos valores são irrisórios é inconstitucional? Eu jamais daria parecer no projeto sem examinar pormenorizadamente a Constituição Federal e também a lei orgânica dos municípios. Eu anotei aqui, mas não vou ler para não se tornar cansativo, mas vou dar apenas os artigos. O artigo 66 da Constituição Federal nos mostra que o projeto é inconstitucional. O artigo 84, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, também nos mostra isso. O artigo 84, inciso 23 da Constituição Federal, também mostra que ele não poderia ter sido feito pelo Legislativo. O artigo 165 da Constituição Federal, que diz quais são as leis de iniciativa do Poder Executivo, também nos dá um quadro dessa forma. E para terminar, o artigo 63, inciso 6 da Lei Orgânica do Município, mostra também a inconstitucionalidade do projeto. Só por essa razão, senhor presidente, senhores vereadores, é que eu acabei concordando com o veto do senhor prefeito, porque até na justiça, se nós derrubássemos o veto do senhor prefeito, o executivo ganharia, porque nós estaríamos realmente aprovando uma matéria inconstitucional. O grande problema que nós enfrentamos é exatamente a falta de uma assessoria jurídica, que nesse caso poderia nos orientar de uma forma melhor. Mas eu acho que isso tudo deve servir de exemplo para nós, quando formos votar no projeto a respeito de isenção de taxas ou redução de taxas,
para que nós tomemos muito cuidado, para que não cometamos aí uma inconstitucionalidade e aprovar uma lei que seja inconstitucional. Por essa razão, eu assinei o parecer da Comissão de Justiça e Redação, mas estou com vocês tranquilos. Não o fiz por ter simplesmente voltado atrás. O fiz porque consultei a Constituição Federal, a lei orgânica, e chegamos à conclusão de que realmente nós não poderíamos ter apresentado um projeto dessa natureza. E quero concordar aqui plenamente e endossar as palavras do vereador Isolino, para que o senhor prefeito, diante desse fato, estude com mais carinho esse projeto apresentado pelo vereador e faça de sua autoria o projeto nas mesmas proporções. Aproveitando as palavras do vereador Nelson Oliveira, gostaria também de informar os senhores que fica difícil você ter conhecimento profundo de um projeto de lei que veio do Executivo em prazo de 12 horas. Veja bem, fizemos um projeto de lei totalmente errado. Nós não podíamos nem ter apresentado esse projeto de lei. Agora, quando vem do Executivo, nós estamos fazendo em 12 horas. Será que nós não estamos assinando errado também? Eu digo por mim. Então, eu gostaria que fosse enviado a esse vereador com antecedência para que ele fizesse uma análise mais profunda, para que, quando ele viesse sentar essa lei, fizesse sua votação com consciência. Não simplesmente por esclarecimento de 1 hora e de 2 horas. Me sinto preocupado com aquele projeto de lei. Totalmente preocupado com aquilo que está sendo. Não sei se assinei corretamente, não sei se está turvo, não sei se está certo, se está errado. Sei que li, se pedi esclarecimento de meia hora, de 20 minutos, alguns vereadores que foram gentis a mim, informações. Mas hoje, sinceramente, estou bastante preocupado com aqueles votos que eu fiz aqui. Então eu solicito ao senhor que me encaminhe toda e qualquer documentação no prazo de 48 horas, conforme o senhor disse para mim na última, não sei quantos dias são, do Executivo para o Legislativo, para que eu possa ter conhecimento melhor. Para o meu aprendizado que vem dessa casa também. Muito obrigado. Eu apenas gostaria de ressaltar que, no meu modo dessa presidência analisar a colocação que o novo vereador fez, os projetos que têm sido enviados para o Executivo e votados por essa Câmara, eles não são votados no tempo exíguo que Vossa Excelência colocou. Me permita, no meu modo de ver, porque o próprio regimento determina que seria, no caso, 34 horas antes. Como a nossa reunião é de segunda-feira, ficou determinado que o Executivo deveria encaminhar na sexta. E nós, os nossos projetos, deveria ser dado entrada até o meio-dia, no caso. Por outro lado, eu acredito que os senhores vereadores também hão de concordar de que praticamente todos os projetos que o Executivo enviou nesta casa, ele, embora tenha enviado na sexta-feira, eles foram precedidos de uma reunião com o Executivo, onde foi mostrado, então, exatamente o teor de cada projeto. Esse projeto que nós estamos votando hoje, com relação ao DAI, na verdade, ele encaminhado na sexta-feira, está sendo colocado em votação hoje, porque trata-se da oportunidade de receber um recurso através do governo do Estado. Como eu disse para Vossa Excelência, se fosse ao invés, tivéssemos nós que pagar essa importância ao governo, seria eu o primeiro a não colocar em votação. Então, na mesma preocupação que Vossa Excelência está, que o vereador Nelson Dorigueiro está, tenho certeza de que também é a preocupação dessa presidência e tenho certeza de cada vereador que está aqui. Eu coloco então em votação o parecer da comissão com relação ao acolhimento do veto do senhor prefeito. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Mantido o veto, essa presidência então encaminhará ao senhor prefeito a solicitação do vereador para que seja estudada a possibilidade
ser concedida a isenção. Presidente, só por questão de ordem, Pois não. até para casos futuros, eu queria mostrar esse nos esclarecimentos, de acordo com o artigo 84, parágrafo 5º, toda votação de vetos deve ser em caráter secreto. Eu queria confirmar essa informação. A informação procede. Ela só não foi feita secreta porque, como o parecer da comissão concordou com o veto, então ela deixou de ser. Eu só queria deixar claro para casos futuros. Tanto é que nós estávamos com a célula preparada para fazer a votação secreta, sim ou não. O presidente foi errado. O senhor, por favor, dê novamente o final da sua conclusão, do voto, da votação. Quem é a favor, quem é contra, porque eu não entendi a sua votação. Senhores vereadores, eu coloquei da seguinte forma: senhores vereadores que estiverem de acordo com o parecer da comissão, consequentemente, com favoráveis à manutenção do veto do senhor prefeito, permaneçam sentados. Os que forem contrários ao veto do senhor prefeito, se levantem. Pois não. Esclarecimento, eu acho que fiquei perdido agora. O senhor foi ao contrário, Roberto. Mesmo sabendo que o projeto é inconstitucional. Veja bem, nós chegamos a uma conclusão, quero que você saiba, chegamos a uma conclusão em artigos, perfeito? Eu não peguei esses artigos para mim, na minha constituição. Eu procuro detalhar elas depois, para depois eu poder fazer. Como foi feito à tardezinha, eu não tive a Constituição ao meu lado, para eu poder assinar aquilo que eu sou feito. Se caso eu tivesse visto, eu me garanto para o senhor que eu não levantaria. Mas só que eu não tive conhecimento dos artigos, vou vê-los, vou pedir para o senhor vereador Nelson me emprestar esses artigos, vou vê-los. Se na próxima reunião, se eu tiver que falar realmente sou a favor, eu vou dizer que sou a favor. E só para esclarecimento, quando foi elaborado o projeto, o senhor tinha conhecimento da inconstitucionalidade dele ou não? Não, senhor. Ah, não? Não teve. Obrigado. Coloque em votação o pedido do vereador João Batista Corrêa para que, ao termo dessa sessão, seja convocada uma extraordinária para a votação em segunda discussão do projeto que autoriza a celebração de convênio. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Se discordar, queiram se levantar. Nada mais havendo a tratar, a presidência, agradecendo a Deus, declara encerrada a presente sessão, convocando em seguida para uma sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão. Havendo o número legal, sob as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária, com o objetivo único e exclusivo de votação, segunda discussão do projeto de lei 23/93 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênios com o Departamento de Água e Energia Elétrica. Está em discussão, está em votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, que discordar, queiram se levantar. Aprovado em segunda discussão. Nada mais havendo e novamente, sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão.